E aí galera, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou desmistificar para vocês a verdadeira maneira de usar a harmonia. Na verdade, né, a maneira profissional, como os grandes mestres sempre utilizaram na composição. Então eu vou mostrar para vocês que não adianta ficar esperando diquinhas ou ficar decorando um monte de passagens harmônicas todas iguais, aqueles clichês 2-5-1, 4-5-1. Não adianta imaginar o acorde como um bloco só. Você tem que compreender o que funciona dentro do acorde, né? Então, quais são as estruturas do acorde? E eu vou mostrar aqui hoje para vocês isso. Outro dia, até um seguidor que deixou um comentário aqui no canal, eu adorei, que ele falou assim: cara, você é o Mister M da música, né? Então, realmente, eu gosto de desmistificar todas essas coisas que a gente acha por aí totalmente mentais. Esse canal aqui é para isso, por isso que se chama Composição na Prática. Então hoje você vai aprender harmonia na prática aqui comigo. Então vamos lá, galera. A primeira coisa que vocês têm que compreender é que a harmonia, ela vem da melodia. Exatamente isso. A harmonia do jeito que a gente conhece hoje em dia vem da melodia. Então, a junção de melodias foi que trouxe a ideia da harmonia. E eu vou aqui provar para vocês hoje isso com vídeos, vou mostrar aqui exemplos de músicas, né, antigas, até músicas mais novas, e vocês vão compreender isso. Então, para ser bom, né, na harmonia, você precisa compreender um pouco dessa condução das vozes. É exatamente esse nome, o nome mais específico, mais profissional, quando a gente está pensando na harmonia de maneira realmente como os grandes mestres utilizam até hoje, como eu disse para vocês. O que é a condução de vozes? É você pensar no acorde por vozes. Então fica até o final do vídeo que eu vou passar exercícios para vocês, eu vou mostrar exemplos para vocês de grandes músicas, e eu tenho certeza que vai abrir a cabeça de todo mundo que está vendo esse vídeo e vai mudar totalmente a maneira como você compõe suas harmonias, como você, na verdade, entende a harmonia. Eu tenho certeza disso. Se não, você deixa um comentário aqui e fala para mim que, olha, nossa, não abriu minha cabeça, não mudou nada. Então eu garanto para você. Vamos lá, então. A música ocidental, ela começa mais ou menos lá no ano 300, né, depois de Cristo, junto com, né, na Idade Média, lá na Europa. E eles começam fazendo músicas, né, dentro da igreja, e são músicas que não são entretenimento, né? É uma música muito ritualística. Então, eles fazem cantos, né, para a igreja, canto de Páscoa, missa, salmos, tudo isso. E esse tipo de música, que era cantado dentro da igreja, né, conhecido também como canto gregoriano, o pessoal cantava no início todas as notas juntas, assim. Então, é a mesma coisa de eu cantar uma nota e você que tem uma voz, por exemplo, mais grave que a minha ou mais aguda que a minha, você vai cantar a mesma nota em oitavas diferentes, né? Eu vou mostrar isso já no programa que eu uso aqui de produção, mas imagina que no final tá todo mundo cantando a mesma nota. Normalmente, quando a gente vai na igreja, só se a igreja for feita de todas as pessoas que estão lá na plateia, né, são estudiosos musicais. Não tô falando de quem se apresenta, né, lá no coral da igreja, por exemplo, mas quando todo mundo canta junto, em qualquer igreja, de qualquer religião que seja, todo mundo canta a mesma nota, né? Não é que eu canto uma nota e o outro a quinta, o outro a terça, ninguém pensa desse jeito. Porque é a maneira mais simples, né? E a maneira, na verdade, que começou tudo isso. Então, primeira coisa, você tem que entender isso, e eu vou mostrar para você agora aqui um exemplo super bonito, assim, né? De uma música do canto gregoriano, né? Que chamava, então, a Igreja de Solesmes, melhor dizendo, né? A Abadia de Solesmes, na França. Então os padres, os monges, eles conseguiram manter, né? Conseguiram guardar essa tradição aí milenar, a gente pode dizer, né? Posso realmente dizer milenar mesmo, mais de 1000 anos. E eles mantiveram, então, os escritos, toda a maneira de trabalhar, né? Com harmonia, com música e tal. E os caras conseguiram gravar no século passado, né? No século XX, desculpa, em 1900, né? Eu não lembro exatamente o ano. Eles conseguiram gravar os cantos dessa igreja. Então a gente tem uma coisa muito fiel aqui do que aquela época, né? Então eu vou agora abrir para você aqui, para você ver o que eu tô falando. Vou deixar aqui eu de ladinho e você vai entender muito bem o que eu tô querendo dizer agora, quer ver, ó? Bom, essa música infelizmente não tem partitura, na época era bem diferente também, né? A escrita musical, a notação musical, mas você já vai ter uma boa ideia aqui ouvindo
como consegue perceber que tem mais de uma pessoa cantando, só que todo mundo tá fazendo a mesma nota, como eu disse, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, e percebe que isso é um salmo, né? O Salmo 4. Eu vou dando um pause, percebe mesmo quando entra bastante gente, você consegue perceber que na verdade eles estão cantando as mesmas notas, só em oitavas diferentes, agudo ou grave, né? Então, né, vamos lá. Falando um pouquinho sobre essa música, como eu disse, aqui não tem harmonia, não existe nem a polifonia que a gente vai falar, que é o que dá, na verdade, o nascimento da harmonia, né? Então, o que é polifonia? São várias fonias, pensa isso, várias vozes, né? Passando, galera, assim, coisa de tipo 1000 anos depois, a gente tem os considerados primeiros compositores da história, que são chamados Leonan e Perotin. Falando só um pouquinho, né, rapidinho sobre eles são da escola de Notre-Dame, né, que é a igreja de Notre-Dame, que tem em Paris até hoje. Essa escola foi um lugar no norte da França, né, que não foi só na igreja, claro que a central era lá, mas no norte da França, sul da Bélgica, que na época da Guerra dos 100 Anos, que aconteceu entre a Inglaterra e a França, então, a escola de Notre Dame é a escola que, então, quando aconteceu todo esse êxodo dos grandes do grande conhecimento, dos grandes cérebros aí, grandes gênios da música, de todas as áreas, eles foram para esse norte, né, da França, e foi de lá até que a gente pode, quando a gente vai estudar mesmo, a gente vê que se originou o Renascimento. Então, na verdade, o Renascimento a gente pensa muito na Itália, mas ele começou, na verdade, toda a ideia começou nesse norte da França. E os primeiros compositores, né, considerados, porque lembra que eu estava falando que antes a música era litúrgica, né, uma música que está dentro da igreja. Então esses são os primeiros compositores que, mesmo sendo dentro da igreja, eles estão fazendo uma música mais entretenimento, eles começam a falar sobre a vida cotidiana. E isso leva também eles conseguirem fazer coisas mais profundas na música, coisas mais diferentes, né? Pensa assim, a música agora, ela tem um poder maior do que a mensagem que ela está passando. A gente pode pensar assim, a própria música, as notas em si. Então eles começam a fazer o quê? Eles começam a fazer polifonias. Eles começam a colocar vozes diferentes dentro dessa música, entende? Não é todo mundo cantando a mesma voz agora. Começam o coral fazendo, né, cantos com vozes todas diferentes, cada um fazendo uma parte. As vozes começam a ter mais independência, né? Então a independência das vozes que estão lá na música, tudo isso. E aí eu vou mostrar um exemplo para vocês, então, né, do Leonan e Perotin. Isso daqui é um organum duplum, né? Então isso significa o quê? Que tem duas vozes, né, acontecendo. E aqui é até interessante, eu deixei nessa parte aqui de início, porque aqui você consegue ver os motivos. Eu falo bastante disso aqui no canal, né? Então procura, tem vários vídeos aqui. Você consegue ver os motivos que a música está utilizando, né? Você entende? Então, esses motivos são o quê? São os fragmentos, né? São as sementes dessa música que ele vai desenvolver em cima disso. Meu, isso é uma coisa que eu falo o tempo todo, galera. Então, independente se é harmonia, o que você quiser compor, você tem que lembrar que você primeiro tem que saber desenvolver suas ideias, né? Composição é 90% transpiração e só 10% inspiração. Quem dizia isso, na verdade, é o mestre Tom Jobim, né? Aqui do Brasil, um dos maiores músicos, né, que já existiram no Brasil. E é o que eu falo para os meus alunos, seja nas minhas aulas particulares, na mentoria, no meu curso online, né? Tá baseado exatamente nisso, como desenvolver as ideias, depois saber harmonizar exatamente essas suas ideias, melodias, motivos, o que for. Se você, claro, né, quiser saber um pouco mais, aqui embaixo, então na descrição desse vídeo, tem o link para você saber melhor sobre o curso online, sobre minhas aulas particulares. Você pode entrar em contato direto comigo se você entrar no link das aulas particulares. Tem lá um botãozinho para você falar no WhatsApp comigo. Então, se você quiser conhecer melhor o meu curso online e as aulas particulares, entra nos links abaixo, beleza?
E então aqui ele tá mostrando esses motivos, ó, aqui ó, 1150, 1201, ó, é bem antigo isso, como eu falei, mais ou menos 1000 anos depois, né, que começou essa ideia da música ocidental mesmo. E aí vocês vão perceber um pouco melhor porque tem a partitura aqui, essa maneira que eles estão utilizando duas vozes, né, ó. Eu vou dar uma pausada aqui para conversar também com vocês. Percebe que tem um que segurou. Ele tá fazendo um tipo de um baixo, né? Ele tá fazendo uma voz que fica única sempre e tem outra pessoa fazendo uma voz que tá se movimentando. Tem uma voz que tá simplesmente numa nota e outra que tá fazendo realmente uma melodia, que é esse tal do motivo que eu falei, né? E começa a perceber como vão existindo várias nuances, várias diferenças entre as vozes, né? Ó, agora você viu que eu até fiz um. Ele tava na mesma voz, o cara do baixo, agora. Ele tá segurando outra nota agora. Meu, eu acho muito interessante porque a partir desse momento a gente começa a perceber aquilo que a gente fala das cadências, né? Então, quando a gente conhece um pouco melhor de harmonia, a gente fala do dominante, da tônica. Percebe que já existe aqui uma coisa assim de altos e baixos, né? Suspensões e relaxamentos. Tá. Então começa a ter essa vontade já dentro dos compositores de fazerem nuances mais profundos do que simplesmente a melodia. E a harmonia eu sempre digo que é isso, né? Eu falo sempre para meus alunos que a harmonia, a evolução, né, da música que trouxe essa ideia da harmonia como a gente conhece, é a mesma evolução nas artes visuais, né, na arquitetura do ponto de fuga. Quando começou, então, os quadros eram todo mundo retinho, de ladinho, assim, e aí começaram a ter profundidade, os quadros começaram a ser mais profundos, né? Então, na música é igual. A harmonia traz esse alto, esse baixo, traz profundidade, vai e volta. Não é uma música mais como era antes, modal, né? Se você quer entender melhor, no canal aqui também tem um vídeo sobre música modal, música tonal, procura que você vai encontrar. Mas então, entenda isso, que começa uma vontade de fazer a música ter diferentes níveis, a gente pode pensar, né? Isso é super interessante. É isso que é a harmonia, né, que a gente for pensar. Ó, mais um nível, ó. Olha nesse momento agora como as vozes ficam ainda mais independentes, ó. Percebe que a voz de baixo está fazendo esse on, né? Ela tem algumas notas que vão mudando. Antes era uma nota só, gigante que ele ficava. Agora ele já tá mexendo um pouquinho e a voz de cima mexe mais. Mas então as vozes estão se entremeando mais, né? A gente pode falar que tá uma polifonia mais complexa, né? É quase de pensar no contraponto já, né, aqui. Suspensa, ó. Tá vendo? Então, percebe que ele vai mudando de níveis mesmo, né? Como se fossem de andares na música. Sei lá, você pensar que é um prédio, você tá indo, subindo, descendo, tal. E isso que vai ser a harmonia de verdade. Então, como eu disse, esse vídeo aqui eu quero desmistificar para você entender que não adianta ficar procurando aqueles videozinhos que fica falando sobre só cadências harmônicas e progressões harmônicas mais utilizadas. O que acontece? Se você ficar pensando só isso, você vai sempre ficar preso dentro de uma caixa. Você nunca vai conseguir fazer a sua música de verdade. Você nunca vai conseguir fazer as coisas autênticas, originais
do jeito que exatamente como você quer. Agora, se você for pensando nas vozes, você vai conseguir fazer uma parte mais brilhante, outra que fica mais obscura, né? Uma coisa que fique mais alegre, mais triste. Você pode pensar, sei lá, você vai conseguir dar coloridos diferentes para sua harmonia, né? Para os seus acordes, sua harmonia em si. E aí, passando mais, né, aqui, coisa de 300, 400 anos, eu vou mostrar um outro, claro que existem vários exemplos, né, galera, mas não dá para mostrar todos aqui. Vou mostrar um outro exemplo que aí já é mais complexo, tem mais vozes acontecendo ao mesmo tempo, e a gente consegue perceber muito melhor a formação dos acordes. Então, a partir desse momento, né, não é com esse cara que eu vou mostrar, que eu já vou falar dele, não é exatamente com ele, mas nessa época já começa, então, a polifonia mais complexa, começa a ter não mais duas vozes só aqui, começa a ter três, quatro, às vezes mais até, e essas vozes começam a formar tríades, tétrades, acordes. Então aqui já nitidamente a gente percebe que tem acordes, como se fossem até tocados mesmo, assim, é super interessante. O cara que eu vou mostrar aqui é o Carlos Gesualdo, também tem um documentário sensacional sobre ele aqui no YouTube, chamado A Morte a Cinco Vozes, se não me engano, sobre o Carlos Gesualdo. Então procura lá, o diretor é o Werner Herzog, que, meu, você pode ver tudo dele que vale a pena, viu? Esse diretor, ele fala muito sobre arte, todos os vídeos dele são sensacionais, assim. Então, Werner Herzog, Carlos Gesualdo, procura aqui no YouTube depois. E esse cara foi um príncipe déspota, na verdade, e como ele era um príncipe, tinha poder sobre tudo que ele queria, o que que acontece? Ele fazia o que ele queria também na música. Então é interessante que ele é mais, ó, de 1560, vocês vão ver aqui, a 1600 e pouco, e que ele viveu, né? E só depois, no século XX, 1910, 1920, que o Igor Stravinsky, que eu acabei de falar dele, um dos maiores compositores músicos da história, que foi reviver esse cara. Falaram, meu, olha o que esse cara fazia, e ninguém nunca mais falou dele. Ele fazia acordes super dissonantes, super modernos pra época dele, tipo, muito mesmo. O cara foi um gênio, assim, sabe, galera? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, como pessoa ele não foi, né? Mas como músico, o cara foi um gênio, assim, ó. Então vamos lá, isso daqui é um madrigal do Carlos Gesualdo, né? E percebam então aqui, ó, tem quantas? 5 vozes, tá vendo? Soprano 1, soprano 2, alto, tenor e barito, né? Alto é o contralto, né? Então isso é um coral, né? Pessoas cantando e essas vozes então estão fazendo blocos mesmo que dão em acordes. Percebe que já no início já dá para perceber isso que eu tô falando, ó. Então, assim, né? No começo dá pra perceber melhor esse acorde acontecendo mesmo. Depois ele começa a usar essa técnica do contraponto. Eu tenho vídeos aqui também falando disso no canal. E ele tá fazendo um tipo um cânone, né? Um tipo de um cânone. E essa técnica do contraponto fica muito mais independente ainda as vozes, né? Muito mais do que tava no Leona Imperotão e até no começo dessa música aqui. Você vê que elas estão totalmente agora independentes. É um emaranhado, né? Um mar de vozes. Mas que se a gente for pegar de tempos em tempos, pensem o seguinte, que as melodias que são horizontais, essas linhas horizontais, elas, pela própria ideia do contraponto, né, começam a criar eventos verticais. E esses eventos verticais vão ser acordes, como se fossem tocados, acordes. Então, tá vendo como eu tô desmistificando pra você essa ideia de você imaginar que acorde é um monte de bloquinho de nota e você não precisa nem pensar o que tem dentro dele? É isso que eu quero dizer pra você. Então a gente tem que começar a pensar dessa maneira diferente. Bom, depois do Carlos Gesualdo, da época dele, não exatamente dele, aí já vem Johann Sebastian Bach, que já é meio que da mesma época, na verdade, né? E ele vem com Cravo Bem Temperado, que é, meu, a bíblia do tonalismo, vem a música tonal. Eu não vou conseguir falar nesse vídeo sobre isso, mas tem aqui vídeo sobre o cravo bem temperado, sobre o temperamento aqui no canal, sobre o tonalismo, como eu disse, né? Então ele vem com essa ideia pra ficar mesmo, né, com essa obra chamada Cravo Bem Temperado, que eu disse pra vocês, que é como se fosse o doutorado do Bach, onde ele conseguiu comprovar, né, comprovar, meu, com todas as provas possíveis, assim, ele conseguiu comprovar
que dava pra fazer música de uma outra maneira, que até o Carlos Gesualdo ainda a gente vai pensar que a música é modal, mas aí o Bach, não só ele também, mas ele é o expoente mor, assim, o Johann Sebastian Bach, pra quem não conhece, B-A-C-H, né, o nome dele, é o cara mais importante da música, provavelmente da música mundial até, viu, galera? Eu sei, ó, vocês veem vários instrumentos aqui atrás indianos, eu tenho projetos com meu mestre da Índia e tal. Eu já fui pra Índia 4 vezes estudar música, fiquei lá um tempão estudando, e mesmo o pessoal da Índia considera Bach um dos maiores mestres, então não é porque eu tô querendo ser ocidental, não, é porque realmente ele foi, assim, né? E aí vem vários caras, Bach, Mozart. Aí o Mozart já vem com aquela ideia que a gente fala, ele, né, o Haydn, que foi o professor dele, professor do Beethoven também, e o Mozart vem com a ideia que a gente chama da melodia acompanhada, que muita gente vai ver esse vídeo e vai falar, não, a melodia acompanhada já existia na época do baixo de Alberti. Aquilo era bem diferente do que eu tô querendo dizer, essa melodia acompanhada com harmonia por trás, que hoje em dia é o que é mais usado, galera, que é, por exemplo, você pegar o violão aqui, tocar uma batida e cantar alguma coisa por cima. Então o que você tá cantando é a melodia e a levadinha do violão, fazendo os acordezinhos, sol, ré, dó, vai ser a harmonia, o acompanhamento, como a gente fala, né? Só que se a gente fica só nisso, pegando cifras, se a gente fica só na cifra, a gente não entende, né, o que, que é exatamente o que está acontecendo lá. Então por isso que eu estou mostrando isso para vocês. Aí eu quero mostrar um cara aqui, que eu já vou entrar no programinha que eu uso, né, para mostrar para vocês mais detalhadamente, mas que é um cara sensacional, né, que revolucionou muito a harmonia para ser essa harmonia moderna que a gente ouve hoje em dia no jazz, na bossa nova. Esse cara realmente foi o pai, assim, dessa harmonia moderna, né, de usar diversas dissonâncias e tal. E eu quero mostrar porque foi totalmente pela condução das vozes. Foi, a gente pode até pensar de verdade, dizendo que a ideia das dissonâncias de acordes com nona, 11ª, 13ª, todas essas coisas complexas vieram dessa ideia da condução das vozes como se ele estivesse fazendo acordes melódicos, você pode pensar. Então é bem isso, é como se ele estivesse dentro do acorde querendo puxar melodias, e aí essas melodias começaram a se transformar em dissonâncias, e aí o ouvido do público começou a aceitar isso, né? Imagina, as primeiras vezes isso não era tão aceitável, né? Mas aí depois começou a ficar aceitável. Hoje em dia quase tudo é aceitável, né? Na verdade, assim, se você for pensar. Mas eu vou mostrar então aqui, primeiro, né, alguém tocando bem tocado isso aqui, depois eu vou entrar no programinha que eu utilizo aqui. Então, o prelúdio número 4 do Opus 28 do Chopin, que o Tom Jobim depois pegou, praticamente fez um plágio e criou aquela música Insensatez, né? Então, só para vocês darem uma olhadinha aqui, essa música é super linda, ela vai ter uma melodia que é praticamente uma nota, melodia, e aí por baixo, é tipo uma nota mesmo, se for pensar, ele só dá umas virgulazinhas em outra nota, sempre volta para essa mesma nota. E por baixo ele vai fazendo tríades de acordes, e essas 3 vozes dos acordes vão modificando aos poucos, bem aos poucos, vai mudando uma nota, outra notinha aqui, outra ali, né? Então eu quero que vocês percebam isso, depois eu já vou mostrar isso aqui dentro do programa. Bom, eu particularmente acho essa música uma das músicas mais bonitas da história da humanidade, assim, eu acho isso muito lindo. E isso é exatamente a melodia acompanhada que eu acabei de falar pra vocês, entendeu? Você vai ter uma melodia e um acompanhamento por baixo, que é o jeito que a gente pensa hoje em dia, normalmente é a harmonia, né? Então agora vamos entrar pro programa aqui, vou entrar pra uma coisa mais técnica, pra vocês entenderem, né, como eu tava dizendo. E eu já vou mostrar direto aqui a música do Chopin, né? Então esse programa, muita gente me pergunta qual que é, ele se chama Logic, então o nome dele é Logic Pro, né? Porém ele só pode ser usado no Mac, né, no computadores Mac.
E até no meu curso online, por exemplo, eu sempre faço todas as aulas, todas as explicações mostrando aqui, porque fica super visual. Você vai ver que aí, independente do instrumento que você trabalha, se você nem toca nada, se você não sabe nem cantar, você já consegue entender. Muitos alunos meus entram no curso sem saber absolutamente nada de música e, claro, conseguem aprender porque é do zero mesmo, né? Você consegue aprender do zero aí as coisas. Beleza? Como eu disse, dá uma olhada aqui embaixo na descrição que tem link do curso, sobre minhas aulas particulares, tudo isso. Mas vamos lá então, ó. Vamos ver aqui essa música do Chopin um pouco mais detalhada aqui, né? Ó. Então, tá vendo? Essa é a melodia. Tá vendo? Fica praticamente na mesma nota. E aqui a harmonia, né? Ó. Então percebam aqui a condução das vozes, ó. Só por cima, assim, no básico do básico, eu acho que você já consegue perceber que ele tá aqui, ó. Tem uma voz em cima, ó, mais aguda. Tem uma voz média, tal, e tem uma voz grave, ó. Tá. Então, tem essas três vozes se movimentando e a de cima fica mais parada, que é a melodia, né? Então, essa condução das vozes que vai trazendo esse movimento super bonito aqui, ó. Aqui eu tenho um outro que é sem o dedilhado em si, né? Assim, a articulação, né, que ele tá fazendo, só as vozes aqui diretas. Então, percebe, ó, primeiro acorde, ele tem isso aqui, né, ó. Agora o outro ele pega as duas vozes de baixo, ó, e muda, só essas duas, ó. A partir daqui, menos ainda, ele começa a modificar, e isso vai ser, daqui a pouco eu vou passar os exercícios, vão ser, assim, coisas de... que é uma das leis, assim, pra gente trabalhar a condução de vozes, ele começa a modificar uma voz por uma, né? Uma vez cada voz, né? Ó. Aqui, ó, primeiro ele modifica essa de cima, agora ele modifica só de baixo, aí depois ele modifica só de cima de novo, aí ele modifica a do meio, aí a de baixo, aí a do meio, a de cima de novo, aí a do meio, tá vendo? Ó? Ele vai uma por uma, ele tem três vozes, ele não muda as três de uma vez ou duas, não, é uma só. Desse acorde pro outro, essas duas se mantiveram e uma mudou só, né? Ó. Então você vê que fica super sutil, super bonito, moderno. O que eu falo, você consegue ter o controle total do que está fazendo, né? Eu lembro muito bem numa aula que eu tive na faculdade, eu sou formado em composição musical, né? Com uma das maiores professoras do Brasil, que foi realmente uma mestra para mim, assim, que é a Marisa Ramires. Tem o canal dela aqui no YouTube, eu aconselho vocês a conhecerem. E eu lembro que ela disse assim pra gente, a gente perguntou, o Chopin sabia o que ele estava fazendo teoricamente? Ela chegou e falou assim, meu, eu aposto, assim, ó, 99% de certeza que ele não estava pensando aqui teoricamente. Porque o compositor não fica pensando em teoria a hora que compõe. A gente tem que entender a teoria para conseguir sair de buracos, sair de lugares que a gente não sabe para onde ir, resolver problemas. Mas a gente não fica pensando o tempo todo na teoria e ai, tá dentro da teoria a minha música? Não, porque esses caras, por exemplo, eles revolucionaram a teoria. Você tem que pensar isso, que sempre, 100% da música, a teoria vem para explicar o que os compositores fizeram e ficou bonito. É isso que é a teoria. Claro, por isso que a gente está vendo teoria aqui, mas a teoria ela é utilizada, como eu sempre digo, no meu curso, nas minhas aulas aqui no canal, como ferramentas, como conceitos, ferramentas para você conseguir se expressar. É aí que você tem que entender a diferença, né? Ó. Olha que bonito, ó. Tá vendo? Ó? Que lindo que fica isso. A gente percebe a ideia, né, da... Deixa eu até deixar um pouquinho mais aqui, ó. Olha essa parte final, ó. Meu, isso daqui de verdade, isso aqui me lembra até Radiohead, assim, ó, tipo, né, ó. Ó, total, tá vendo?
Por isso que então eu tô falando pra vocês que o Chopin é um dos mestres, assim, um dos primeiros. O cara é demais, eu adoro esse cara, assim. Pra mim ele é o melhor pianista de todos, assim. Depois tem outro que é muito bom, eu sempre gosto de falar um pouco aqui pra vocês conhecerem, chama Scriabin. S-C-R-I, Scriabin, né? A-B-I-N. Alexander Scriabin. Pra mim ele é o Chopin do século XX, assim, ele é genial também. Muito mais complexo, harmonias, nossa, muito dissonantes, insano, assim, tá ligado? Mas o Chopin é o mestre, né, assim, ele foi o que começou com essa harmonia que hoje em dia utilizam tanto, né? Eu falei no jazz, em todas essas músicas, né? Vamos lá então. Agora vamos ver um pouquinho na prática isso, para você treinar na sua casa, fazer exercícios, meu, que não vai pensar muito em teoria, vai pensar bem pouco em teoria. Então, assim, como são montados os acordes, eu vou falar aqui rapidamente como que a gente monta um acorde. Então, um acorde básico, vamos pensar nos acordes básicos, né? Ele é feito de fundamental, terça e quinta. Vamos pensar assim, simplesmente, como é que você pode rapidamente entender como é que é formado um acorde? Aqui eu tenho o acorde de Dó maior, por exemplo. Então eu estou usando a nota Dó, a nota Mi e a nota Sol. Dó, então, é a fundamental, que dá o nome do acorde, Mi é a terça e Sol é a quinta. Fica super fácil você montar qualquer acorde na sua cabeça se você sempre pular uma nota pensando naquela escala clássica que todo mundo conhece. Então, Dó, pula o Ré, vem o Mi, pula o Fá, vem o Sol. Né? Então a gente tem fundamental, que é a 1, pula a segunda, vem a terça, que é o Mi, pula a quarta, vem a quinta, que é o Sol. Se eu continuar fazendo essa intersecção, né, indo e voltando, não tocando uma nota, desculpe, tocando outra, você começa a ter as dissonâncias que a gente chama. Então, Sol, pulo lá, vem o Si, isso seria um Dó com sétima. Pulo o Dó, vem o Ré. Pula o Mi, vem o Fá. Que no caso aqui não ia ficar bom nesse acorde, teria que ser Fá sustenido, porque aí a 11ª seria... Ela não fica boa se a 11ª natural. Eu também não vou entrar nesse detalhe agora, mas teria que ser 11ª aumentada. Pula o Sol, vem o Lá, que seria a 13ª. Depois pula o Si, vem o Dó de novo. Aí o ciclo se continuaria. Por isso que é o acorde básico aqui embaixo, Dó, Mi, Sol, fundamental, terça e quinta. Depois 7ª, 9ª, 11ª e 13ª, né? Ó. São acordes super de jazz, assim, tal. Mas não vou entrar tanto nesses detalhes. Mas começa a perceber aqui a condução de vozes. Né? Então você poderia fazer um acorde aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vozes, por exemplo, diferentes, né? Mas vamos voltar lá no simples aqui, ó. Vamos voltar no Dó maior aqui para ficar mais fácil de explicar essa ideia, né? Então aqui a gente tem o acorde de Dó maior. Beleza, né? Esse é o acorde básico, na abertura básica que a gente fala, né? Então, é fechado até a gente fala, então... Ele não está invertido, que é por outra nota no baixo, que vocês já vão entender aqui. Baixo é esse mais grave. Então já põe na sua cabeça. Baixo não tem nada a ver com ser a fundamental do acorde. Ela não necessariamente vai ser a fundamental do acorde. Por quê? Por causa da condução de vozes. Então já começa a entender que essa coisa de inversão de acordes é tudo por causa da condução de vozes. E pessoal, tudo isso que eu estou falando também, não fui eu que inventei, tirei da minha cabeça. Isso é uma linha de estudo milenar, como eu estou dizendo. Né? Se você pegar o Schoenberg, Arnold Schoenberg, que provavelmente foi o maior estudioso da música, o maior teórico musical da história, ele pegou toda a música, desde esse século III aí, que eu falei, século II, III, e ele começou a estudar como é que foi passando de uma pessoa para outra a ideia da música, da harmonia, de tudo que você imagina na música. Em vários livros dele, que foi, cara, o que eu mais estudei na faculdade, né? Então, desde os livros de harmonia até o de condução de vozes, de contraponto, de composição, ele sempre tá mostrando isso. E aí, ele fala isso num livro de harmonia dele, né? Nas funções estruturais de harmonia. Ele deixa bem claro, ele fala, cara, as inversões, todas essas ideias que a gente fala, não é que um cientista foi lá, um cara teórico, falou, olha, galera, agora vocês podem utilizar inversões. Aí os músicos começaram a usar. Não, é porque a condução das vozes trouxe as inversões dos acordes. Então vê como você desmistifica tudo que a gente pensa. A inversão, o acorde que tem terça no baixo, quinta no baixo, ele vai acontecer por causa da condução das vozes. Então, por exemplo, você tem esse Dó fechado. Já daria para fazer uma coisa muito mais bonita aqui. Né? Você, por exemplo, poderia pegar e fazer o mesmo acorde de Dó, agora não com dissonância, com sétima. Então, manter uma tríade, que é um acorde de 3 notas diferentes, com 4 vozes, por exemplo. Então, eu poderia pôr um Dó aqui de novo.
Então eu continuo tendo três notas diferentes. Porém, tem 4 vozes nessas notas. Tem uma nota que está duplicada, que é o Dó está duplicado. E para deixar mais bonito, por exemplo, eu poderia pegar essa nota Mi e levar oitava acima, por exemplo. Aqui, olha como fica muito mais bonita essa abertura do acorde, ó. Tipo, absurdamente mais harmônico, mais bonito. Isso também tem a ver porque eu fiz uma abertura aqui que segue a série harmônica que a gente fala, né? Isso daí não vai dar pra explicar tão bem aqui também, mas a série harmônica, basicamente, assim, só pra você entender, é o fenômeno físico que faz tudo na música. A música inteira, qualquer coisa que você pensar de música, é uma representação, é uma organização da série harmônica. Isso também não sou eu que falo, é o Schoenberg que tá falando no livro Harmonia dele, que é uma bíblia sobre harmonia, um livro gigantesco. Tem aqui nesse meu armário aqui esse livro, né? Então, nesse livro ele está mostrando já que a música é uma organização de um fenômeno, né, físico. Por isso que eu fui para a Índia, por isso que eu gosto de realmente desmistificar as coisas, porque a gente tem que compreender que a música é muito mais além do que a gente está imaginando, porque às vezes você pode estar imaginando, na verdade, né? Então percebe como essa abertura é muito mais bonita, ó. Né? Fica muito mais bonito. Então eu fiz fundamental, quinta, fundamental, terça, né? Então vamos voltar lá porque eu estava antes e vamos fazer uma cadência. Agora aquelas cadências que todo mundo gosta de falar, né, nos vídeos, em livros de harmonia, né? Então a cadência 2-5-1. Então eu tenho o 1 que é o Dó, aí eu tenho o Dó, o 2, desculpa, que é o Ré, falei errado. O 1 é o Dó, né? Então pensa, 1 Dó. Aí 2 que é o Ré, né? Óbvio, Dó, Ré, que é o acorde 2 do campo harmônico de Dó maior. Aí depois eu vou ter o 5, que é o Sol. Tem o 5, que é o Sol. E depois eu volto pro 1, que é o Dó. Né? Então aqui eu tenho a clássica cadência 1, 2, 5, 1, né? Que aí ficou conhecida como 2, 5, 1, né? Assim, então eu tenho Dó, Ré, Sol e Dó de novo, né? Ó. Beleza. Mas tá tudo fechadinho aqui, tá tudo bloquinhos, fechadinhos, assim. A gente até fala no piano, quando aprende piano, é o pé de galinha, né? Você tá fazendo tudo aqui, assim, ó, né? Agora, se a gente abrir fizer uma abertura dos acordes, como eu tô falando, isso vai ficar muito mais rico, muito mais bonito. E é isso que eu vou mostrar pra você aqui, ó. Então vamos lá, fazer aquela abertura que eu tinha feito, né, ó. Né, seguindo a série harmônica, como eu falei. Então eu tenho o Dó, agora vou ter o Ré. Então, agora começa a ideia dessa condução de vozes. Como que eu poderia fazer da melhor maneira essa condução das vozes, esse encadeamento dos acordes? Né? Como que eu poderia fazer com que as notas não ficassem igual eu estava mostrando agora, que são bloquinhos que pulam um para o outro? Não, como se cada nota dessa fosse um cara cantando. Ou se cada nota dessa fosse um cara com instrumento da orquestra, da big band, do que for. Eu já vou mostrar aqui na prática como você vai conseguir pôr isso daqui dentro de uma orquestra, por exemplo, e vai ficar super bonito, entendeu? Então como que eu consigo fazer isso aqui, né? É a gente pensando uma coisa muito simples que eu vou mostrar para você aqui, que é movimentar o mínimo possível a voz de um acorde para o outro acorde. Então, movimentar o mínimo. Se der, nem movimenta. Como o Chopin, deixa parado uma nota para outra. Deixa ela ser a mesma nota entre um acorde e outra. Então, vamos lá agora fazer o acorde de Ré, né? Para eu conseguir usar essa ideia, então, de, por exemplo, deixar ainda mais, né, bonita essa condução das vozes, eu poderia pensar, por exemplo, num acorde de Ré menor, que a gente teve Ré falar, com uma sétima. Vou começar até por outras notas. Porque o Ré com sétima seria Ré, pula o Mi, vem o Fá, aí pula o Sol, vem o Lá, Ré, Fá, Lá, que é o básico, pula o Si, vem o Dó, que é a sétima. Então eu posso, por exemplo, manter o Dó aqui, ó. Aí eu pego esse Mi, subo meio tom pro Fá, e eu pego esse daqui, por exemplo, e posso pôr no Ré, ou posso até deixar no Fá aqui. Aí eu posso pôr esse no Ré se eu quiser, né? Posso deixar isso aqui, por exemplo. Posso escolher, né? É legal ter a nota Ré. Então, por isso que eu peguei esse Dó e não deixei Dó, deixei Ré. Só para ter a nota do acorde mesmo. Poderia não ter, viu, assim. Mas vamos pensar tendo aí agora, porque acho que vai ficar mais fácil. Então, olha, ó. Né? Ó como fica muito mais bonito. Agora eu tenho o acorde de Sol. Vamos pensar também num Sol com sétima, né? Então, poderia ter aqui o Fá aqui, né?
né? Posso pensar aqui, ou posso pôr aqui para não dar um trítono aqui na voz de baixo, não ficaria tão legal. Vou manter o Fá aqui, ó. Esse trítono aqui, ó, né, que formaria entre o Si e o Fá, não fica legal nas vozes de baixo, assim. É melhor deixar na voz de cima, se for para deixar, né? Então aqui, e aí eu desço aqui, ó, pro Si, por exemplo. Ou deixo no Ré, né? Vamos deixar o Ré aqui, ó, por exemplo. Então eu tenho as notas do acorde Sol. Sol, pulo Lá vem o Si, pulo Dó vem o Ré, pulo Mi vem o Fá. Então eu tenho um Sol com sétima e depois eu voltaria aqui pro primeiro acorde, o Dó maior, né, ó. Então, ó. Né? Então você vê como fica muito mais harmônico, muito mais bonita toda essa ideia aqui. E aí dentro disso você pode até brincar, né, com essas coisas aqui. Você pode pegar essa voz e jogar a oitava acima. Você pode pegar essa voz e jogar a oitava acima, né, deixar mais aguda. Né? Por exemplo, se fizer isso aqui, vai modificar um pouco, mas você pode fazer isso aqui, por exemplo, se quiser, ó, jogar aqui pra cima, né? Ó. Depois você teria que mudar algumas outras coisinhas aqui, mas dá pra fazer isso. E eu posso fazer até um dedilhado aqui, né, por exemplo, sei lá, ó. Né, ó. Eu vou fazer um dedilhado bem conhecido aqui, ó. Ó. Né? Se eu chegasse até um pouco pra cima, eu vou pegar então essa abertura, ó. E vou pôr um Mi a mais, quer ver? Eu vou fazer um dedilhado aqui que você vai ver como fica legal, quer ver? Ó, então tá vendo? Eu tô fazendo Dó maior aqui, ó. Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, né, ó. Né? Agora eu vou fazer o Ré, por exemplo. Ó. Vamos manter esse dedilhado. Aqui essa... Né? O dedilhado é um nome meio tosco, mas essa articulação aqui, essa acompanhamento, né? Esse motivo... Vamos falar ainda mais bonito ainda, né? O jeito que o Schoenberg escreve no livro dele. O motivo do acompanhamento. Em vez de dedilhado, isso na verdade chamaria motivo do acompanhamento, ó. Então, ó, tô fazendo na frente mesmo aqui pra você entender a lógica, ó. Agora eu vou fazer o Sol aqui, ó. Vamos, ó, manter o dedilhado. Peraí. Peraí, ó. Então, ó, tá vendo? As notas aqui, ó. Dó, Mi, Sol, Dó, Mi. Agora, Dó maior. Agora eu tô pegando aqui. Desculpa, Dó, né? Dó, Fá, Lá, Ré, Fá. É o Ré maior, né? Ó. Dó, Fá, que é a sétima, né? Desculpa, Ré maior. Ré menor, desculpa. Ré menor com sétima, ó. Sétima, terça, quinta e fundamental aqui. Aí aqui eu tenho terça no baixo, ó, que é o Si. Sol, que é a fundamental. Si, de novo, né? Que é a terça. Quinta e a sétima aqui. E volta pro Dó. Então vê se você já ouviu alguma coisa parecida com isso, ó. Né? Então isso daqui se parece muito o prelúdio, né? O primeiro prelúdio do Cravo Bem Temperado do Bach, que é aquela música que depois o Gounod, né? Um cara muitos anos depois transformou naquela Ave Maria, mas na verdade esse é o prelúdio número 1 do Cravo Bem Temperado do Bach. Então você entende como, independente de ser no dedilhado, independente de onde for, a gente tá trabalhando com a condução das vozes aqui, como eu tô falando pra vocês. E se eu pegar, por exemplo, isso aqui, ó, que eu vou tirar aqui só pra vocês perceberem, ó. Ó, se eu pegar isso aqui, transformar, agora tirar o dedilhado, né, ó. Vou tirar aqui. Vou deixar tudo blocos agora de notas, ó.
fazendo bem devagar para você entender aqui o que eu tô fazendo. Então, dó, ré. Fazer assim vai ficar ainda mais bonito aqui, ó. Então, sol e fá. E aí, só vou apagar aqui, copiar e colar, porque é a mesma aqui, né, do dó. Beleza? Então, ó, o mesmo encadeamento, dó, ré, sol, dó. Vamos tirar uma nota desse aqui, só pra... Qual que eu vou tirar aqui? Vou tirar esse si que tá dobrado aqui, ó. Beleza. Agora percebe uma coisa que interessante, ó. Se eu pegar essa voz aqui, por exemplo, ó, copiar e colar, e trouxer, por exemplo, aqui pro violino, ó. Vou trazer pro violino aqui, ó. Então, peguei a voz mais aguda, né? Aí eu pego, por exemplo, essa segunda voz mais aguda aqui, ó. Que, na verdade, se a gente tá, do jeito que a gente tá pensando aqui... Ó, põe também no violino, seria o violino 2, né? O segundo violino. Você pode abrir outro instrumento e tal. Na verdade, eu estou pensando em 4 vozes, né? Não tem 4 vozes aqui, ó. Na verdade, a 1 é de baixa. A gente pensa sempre assim, né? 1, a mais grave, ó. 2, 3 e 4, né? Aqui. Então, a mais grave é a mais aguda, né? A 1 é a mais grave. Aí eu pego, por exemplo, essa segunda voz aqui, ó. Ponho na viola aqui, ó. E aí eu pego essa voz mais grave e ponho no violoncelo, por exemplo. Então, claro, aí é você compreender. Isso daí eu falo bastante no meu curso de arranjo, né? Arranjo na prática. Que também está disponível, que você for ver sobre o curso de composição. Se você adquirir ele, vai ter uma promoção super especial para você pegar também o curso de arranjo na prática. E aí você tem o cello aqui, ó. Tá vendo? Né? Então, você vai pensar, claro, qual instrumento que é bom com cada voz. Você não vai pôr a voz grave no violino. Você vai pôr no cello, né? Não tem muita coerência, assim, né? Tipo... E aí, se você pegar aqui, ó, eu vou até mutar aqui esse aqui, ó. Pronto, ó. Agora eu tenho essas vozes, só que elas estão agora separadas por instrumentos. Olha como dá certo isso, ó. Né? Super bonito, tá vendo? Né? O timbre desses instrumentos não são o melhor que existe assim, mas fica super bonito. Então você percebe como essa ideia da condução das vozes muda tudo que a gente pensa, assim? Tudo que você está pensando sobre harmonia, se você não compreender desse jeito, você sempre vai ficar preso aos clichêzinhos. Você sempre vai ficar preso a fazer coisas frias, mentais, coisa que não vai ficar realmente o que você quer. Então, entenda, esse exercício simples. Pega um acorde, abre as vozes dele de diferentes maneiras, né? As notas dele de diferentes maneiras, e vai colocando outros acordes na frente, sempre modificando o mínimo possível as vozes. Você pode fazer desse jeito pensando numa cadência prévia, que nem eu fiz aqui, 1, 2, 5, 1, 4, 5, 1, o que for. Ou você pode pensar também numa coisa livre, mais ou menos como Chopin, que você vai de ouvido mudando uma voz ou outra para ver se você consegue coisas brilhantes, mais obscuras, mais misteriosas, tudo isso, né? Então, olha, eu espero que esse vídeo tenha realmente desmistificado o que é a ideia da harmonia para você. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um comentário aqui. Se não segue o canal e gostou, acho que foi válido tudo isso que eu passei, então deixa um like também, comece a seguir o canal, aperta o sininho também, porque você vai ficar sabendo de todos os vídeos que eu coloco, e ainda mais do que isso, todas as lives que eu faço semanalmente aqui no canal. Então, de quarta-feira às 11 da manhã eu tô fazendo lives aqui sobre várias coisas, sobre composição, né? Sempre pode ter coisas de teoria como hoje, mas sempre aplicadas na composição. E se você quiser se aprofundar ainda mais, virar um profissional mesmo na música, não deixa de ver os links aqui sobre minhas aulas particulares e também
sobre meu curso online, beleza? Então é isso aí, a gente se vê na próxima, valeu!